Muito bem, no vídeo de hoje você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para os alunos da comunidade Atletas Outdoor. É o meu treinamento, a minha comunidade, onde eu reúno ali as pessoas que têm interesse em desenvolver a sua forma física, ou seja, ter mais capacidade física e, obviamente, ter um corpo mais em forma, um corpo mais definido, mas também tendo esse contato aí com outras pessoas que priorizam, tá, ter um estilo de vida saudável e motivador. Então, para essa galera ali, esse conteúdo que você vai ver a seguir é de extremo valor, porque ali eu vou ensinar para você o que é de fato a procrastinação, tá? O que envolve tudo ali para você ser um procrastinador ou não, e como que você pode quebrar de vez essa procrastinação, ok? Então, o conteúdo é a seguir. Lembrando, isso aí seria só para os alunos, tá, da minha comunidade, mas estou abrindo para você, para que você dê o pontapé inicial para quebrar de uma vez por todas essa procrastinação. Vamos ao conteúdo. Muito bem, estamos no conteúdo, um dos mais importantes aqui da sua jornada dentro, né, de todo o treinamento aqui da comunidade Atletas Outdoor, que é sobre procrastinação, tá? E nesse conteúdo eu vou explicar de uma maneira bem ampla, tá? Uma maneira macro ali, para você entender de onde vem esse mau hábito, por assim dizer, tá? Qual que são as raízes desse mau hábito e o que a gente pode fazer para quebrar esse mau hábito, tá? E aos poucos reverter isso num bom hábito, ou seja, no contrário disso. Em vez de termos procrastinação enraizada, queremos desconstruir isso para criar mais disciplina e, por que não, mais consistência também. Isso em tudo, tá? Disciplina e consistência, entenda a consistência como constância, é a mesma coisa, tá? Mas são duas habilidades, duas qualidades importantíssimas para tudo na sua vida, tá? Só que essas duas habilidades, elas são atrasadas, por assim dizer, pela procrastinação. Então a gente vai entender como quebrar isso de uma vez por todas. A primeira coisa é resumir o que é procrastinação. Basicamente, você adia algo que você sabe que tem que fazer e que você quer fazer, mas não consegue fazer e você vai deixando para depois, tá? Então, basicamente, é adiar algo mesmo querendo fazer, tá? Isso aqui tem uma relação direta com a sua saúde mental, tá? Então, criar esse círculo vicioso e alimentar esse círculo vicioso vai te deixando numa situação de conforto mental, tá? Que você vai evitando as coisas que você sabe que vai ter uma certa resistência, você sabe que vai ter um certo esforço, tá? Motivado por algumas questões que a gente já vai saber quais são, e aí você vai se acomodando nessa concha, por assim dizer, tá? Então a procrastinação é basicamente você entrando numa concha, tá? E ficando confortávelzinho ali, para que ninguém mexa em você, ok? Isso vai causando algumas questões negativas, tá? Que se a gente não trabalhar, pode se desenrolar aí um quadro de depressão, um quadro, enfim, de doença mental, tá? Leve, mas que acaba prejudicando a nossa vida. Então, quais são as causas dessa procrastinação? Primeiro, a falta de motivação, tá? O perfeccionismo, medo do fracasso, falta de organização e a dificuldade em lidar com a pressão. Então, entenda, são coisas que você vai adiando, né? Como a própria tradução diz aí da procrastinação, mas também você vai evitando bater de frente, evitando aquele esforço, né? Uma coisa desnecessária, motivado principalmente pelo teu cérebro, tá? A tua mente, né? Ela evita esse confronto, ela evita fazer força, por assim dizer, é uma força mental. Então, ela vai trazendo aos pouquinhos, né, enraizando esse mau hábito no nosso comportamento, tá? Então, às vezes você sente assim, mas hoje eu não tenho vontade de fazer aquele negócio. Tem acreditado? Vai mesmo assim, sem pensar, é isso que tem que ser feito. Então, como é que eu substituo, né, essa falta de motivação? Esquece a motivação, vai porque tem que ser feito, tá? O perfeccionismo é justamente você querer sempre ser o melhor, sempre fazer o mais perfeito, sempre fazer nos mínimos detalhes, né? E você, pelo fato de não ficar da forma que você gostaria, perfeito da forma que você gostaria, você acaba deixando e adiando, tá? O medo do fracasso, lá de pequenininho, se a gente não é acostumado desde criança a lidar com o fracasso, você vai criando cada vez mais
medo de fracasso, você vai entrando cada vez mais nessa concha, tá? A falta de organização é importantíssimo. Se você tem um ambiente, né, que está cheio de bagunça, você trabalha mesmo assim, apesar disso, você vai se acostumando cada vez mais, tá? E você vai, aos pouquinhos, entrar nessa questão, tá bagunçado, não vou fazer hoje, né? E essa dificuldade de lidar com a pressão está diretamente ligada ao medo, tá, do fracasso. Ainda em relação às nossas causas, temos distrações, tá? Acabam sim gerando mais procrastinação, ansiedade, sobrecarga de tarefas, baixa autoestima e falta de disciplina. Olha só, falta de disciplina, tá? Que é justamente o contrário da procrastinação. Então essas aqui são as causas diretas da procrastinação, tá? E quais são os aliados disso tudo que a gente falou aqui agora? O imediatismo, a insegurança e a falta de clareza. Então, se você se acostuma, exemplo, com um vídeo de TikTok ali, você está cada vez mais gerando aquela sensação de eu quero produzir dopamina, né? Quero ter aquela recompensa imediata, né? A insegurança é você, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Você sempre pensando no que pode acontecer e você acaba paralisando, né, sem agir. E a falta de clareza, a falta de um propósito, né? Você não sabe onde você quer chegar, então qualquer caminho serve. E aí, para isso, se qualquer caminho serve, qual que eu escolho? Melhor não escolher nenhum, eu vou ficar aqui mesmo, vou me acomodando, vou entrando cada vez mais na minha concha, tá? Então nós temos as causas e esses três aliados diretos, tá? Imediatismo, insegurança e falta de clareza. E aí, se eu estou em algum quadro desses, né, seja de causas ou seja de aliados ali, né, que vão provocando cada vez mais essa procrastinação, eu vou ter algumas consequências muito complicadas, que é o quê? Gerar culpa cada vez mais porque não fiz o que tinha que ser feito, tá? Causar cada vez mais frustração devido ao medo que você tem de arriscar e dar errado e a sensação de capacidade. Eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, me falaram que eu não sei fazer isso e você vai alimentando isso cada vez mais. Então, assim, é um quadro de realmente se preocupar, tá? Porque você acha que é só deixar para depois? Não. Você está criando um monstro dentro de você e você não está percebendo. Isso tudo é associado diretamente com o estresse, por isso a importância de você levar uma vida cada vez mais leve, okay? A ansiedade, que está diretamente ligada ao medo, tá? Depressão, diretamente ligada ao medo, e o baixo bem-estar geral, ou seja, está faltando alguma coisa na sua parte física, na sua parte emocional, na sua parte mental, na sua parte profissional, social, tá? Bem-estar geral são vários elementos. Tudo isso aqui, olha só, quanta coisa está diretamente ali ligada, né, enraizada com a procrastinação. Existe um ciclo de 4 etapas ali que faz com que você se mantenha procrastinando. Que é o quê? Você acabou de procrastinar agora, certo? Olha só que interessante. Eu tinha que fazer isso aqui, deixei para depois. Legal, você acabou de procrastinar com uma ação muito simples, tá? Eu tinha que lavar a louça agora, eu vou deixar para depois. Esse deixar para depois, você já procrastinou. Essa simples ação, certo? Vai levar depois a uma sensação de culpa. Poxa, eu tinha que ter lavado a louça e não consegui. Não consegui, é você dando desculpa. Depois, com essa sensação de culpa, vai gerar o quê? Um sentimento de medo. Esse medo é o grosso, é o bruto ali, ele pode se desmembrar em frustração, em desânimo, tá? Falta de motivação. Então, o fato de você sentir culpa gera aquele remorso, acaba alimentando a sensação, o sentimento de medo, que vai se desmembrar em frustração, desânimo, falta de motivação, né? Futuramente estresse, o acúmulo, né, daquele medo filtrado, vai gerando a sensação de estresse e vai criando cada vez mais uma desculpa atrás da outra. Mas tudo bem, tá tudo bem, não consegui agora, amanhã eu consigo porque aconteceu isso, isso e isso. É você dando desculpa para você. Então, como que você quebra esse ciclo? Lá no comecinho, parando de procrastinar. E como que eu paro de procrastinar? Aqui está o ouro para você. Eu tenho aqui uma estratégia com 6 itens ali, tá?
para você vencer de uma vez por todas a procrastinação. Esse é o momento que você vai pausando esse vídeo, vai anotando ali e vai colocando na prática, tá? Então a primeira coisa é buscar uma vitória rápida. Importante, isso aqui não é imediatismo, tá? É uma vitória que você vai ter bem pequenininho, tá? Então, por exemplo, você criando uma meta pequena. Em vez de eu lavar a louça toda da casa naquele momento, eu vou dividir essa louça em 3. Eu vou lavar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E aí, com isso, você vai conseguindo concluir aquelas tarefas e no final você conclui a tarefa toda, que parecia que era muito difícil. Então, você cria pequenas vitórias rápidas, tá? Pequenas metas para você conseguir concluir cada meta e alcançar aquele seu objetivo daquele momento, daquele dia, daquela situação. Então, a primeira coisa é buscar uma vitória rápida. Segunda coisa, pense que feito é melhor que perfeito. Não queira sempre fazer o melhor possível a todo momento. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Não estou falando para você se acomodar, mas vai ter momentos que a gente vai precisar ser o simples, que funciona, tá? Então, mais ação e menos pensamento. Chega um momento que você não tem mais como ficar organizando, vendo aqui, né, escrevendo, não vai ser assim. Esquece isso, parte para ação, realiza. Depois você melhora, depois você vai aperfeiçoando, ok? Terceira coisa, organizar os seus pensamentos, fazer listas, fazer checklist, tá? O que vem primeiro, quais são as prioridades, certo? E dentro dessa organização de pensamentos, o que te ajuda muito é ter um ambiente correto, tá? Que te ajude a você cada vez mais estar organizado. Se você quer ter paz, se você quer ter mais clareza, mais organização, você tem que ter um ambiente que te proporciona isso. Se a tua casa é toda bagunçada, se está com gente que só é bagunceiro, você vai tender a ser assim também. A não ser que você tenha uma força de vontade muito grande, você modifique o seu ambiente. Mas antes disso, você já tem que estar forte, tem que estar convicto daquilo que você quer. Certo? Então, organizar seus pensamentos é muito importante. E para isso, você tem que estar num ambiente propício para isso. Depois, definir as prioridades certas. Ou seja, resolver as coisas simples primeiro. Foi o que eu falei lá em cima, né? Então, se eu não sei o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem terceiro, o que vem quarto, eu vou deixando as coisas aleatoriamente, eu vou fazendo o que dá a todo momento, vai chegar uma hora que você vai ter, ó, lá atrás que a gente falou, ó, o acúmulo de tarefas, sobrecarga de tarefas, porque você não priorizou, você não se organizou, você sobrecarregou de tarefas e acabou se frustrando, sensação de culpa, reforçou o sentimento de medo, deu desculpas e procrastina. Ou seja, tudo isso faz com que você continue esse ciclo vicioso, tá? Então, definir prioridades, sempre resolvendo o simples primeiro, funciona muito. Quinto, penúltimo, clareza dos próximos passos. Lembra aqui, ó, que eu falei para você, o aliado direto da procrastinação é a falta de clareza. Se você não tem a clareza daquilo que você tem que fazer naquele momento, a coisa não anda, tá? E aí a gente pode associar fazer o que está ao seu alcance. Então, o que está ao meu alcance hoje? Eu posso mudar o mundo hoje? Não. Mas eu posso, sei lá, começar arrumando minha cama. Inclusive tem um livro muito interessante sobre isso, tá? Arrume sua cama. Eu posso acordar 15 minutinhos mais cedo antes de sair para trabalhar, fazer um alongamento, fazer uma ativação corporal, beber uma água, meditar, ler uma Bíblia, fazer uma leitura de alguma coisa, orar, né? Agradecer. Isso já vai me trazer clareza, mais conexão comigo mesmo para enfrentar aquela dificuldade do dia, certo? Então, clareza é fundamental. E por último, entrar em ação prática, ou seja, com uma rotina diária. Você escrever tudo que você precisa fazer naquele dia vai te trazer clareza, tá? Você vai conseguir definir as prioridades iniciais, depois as secundárias e as terciárias. Você já está se organizando melhor e, consequentemente, provavelmente, o seu ambiente também está mais organizado, tá? Você vai fazer sempre o que for necessário, independente se está perfeito ou não, tá? E você vai procurar sempre uma vitória rápida. Então, esse último item aqui são todos esses 5 itens colocados em prática. Uma rotina diária. E, inclusive, aqui no nosso conteúdo, aqui no nosso CTO, que é o Centro de Treinamento Online, tá? Eu te ajudo a criar essa rotina
principalmente lá dentro da nossa comunidade, nosso grupo no WhatsApp, ok? Então, se a gente sabe que uma rotina diária, seja matinal, seja vespertina, seja noturna, é importante para eu criar cada vez mais força para brigar e eliminar essa procrastinação, vamos colocar isso em prática. Rotina diária é o segredo, ok? Espero que essas 6 estratégias tenham te trazido aí uma luz, tá? No fim do túnel, por assim dizer. E entenda, esse aqui é o nosso principal vilão, tá? Procrastinação vai ser o vilão mais durão a ser combatido, tá? Existem outros, mas o principal foco é a gente quebrar isso de uma vez por todas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. E tudo que você precisar aí em relação a ter esclarecimento de dúvida e tudo mais, entre lá na nossa comunidade, aqui no grupo, né, do WhatsApp, da comunidade Atletas Outdoor, e nos vemos no próximo conteúdo. Maravilha! Se você gostou desse conteúdo, já comenta aí embaixo, já curte, já compartilha para quem você sabe que precisa parar de ser um procrastinador, tá? E te avisar aqui rapidamente que se você quiser fazer parte da minha comunidade Atletas Outdoor, dá uma olhadinha no link abaixo na descrição, você tem todas as informações de como é que funciona, ok? Essa comunidade é ideal para quem quer desenvolver ali as suas capacidades físicas e ter um corpo multi-habilidoso, ou seja, não é só focado ali em ter um corpo em forma, tá? Um corpo sarado. Além disso, muito mais além disso, você quer ter um corpo preparado para suas atividades físicas, para o seu dia a dia, para a sua parte profissional, ou seja, um corpo realmente multi-habilidoso, ok? Então, se você quiser fazer parte, dá uma olhadinha ali embaixo e nos vemos no próximo conteúdo.